Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui, aula número 3, onde a gente vai falar um pouco mais sobre conjugação verbal. Então, traz a vinheta. Obrigada. Salut! Não, nada a ver, irmão. Bom, gente, pra gente começar, eu quero relembrar uma coisa importante com você, que é o momento da gente fazer a conjugação verbal. Para isso, você não pode esquecer o que é uma conjugação. Conjugar é você juntar coisas diferentes. Então, o verbo ele só faz sentido ser conjugado quando ele está junto de outra coisa que não seja um verbo. E você já sabe do que eu estou falando, né? Do pronome ou do sujeito. Então, o verbo comer não faz sentido você conjugar esse verbo, a não ser que você coloque o sujeito eu, o pronome, né? Eu, tu, nós. Aí ele vai alterar. Ele vai ficar conjugado, ele vai ficar alterado para juntar. E aí você vai ter o como, tu comes, ele come, nós comemos e aí vai. Agora em inglês, a conjugação verbal é muito interessante. Vamos pegar um verbo bem simples para a gente exemplificar em português e em inglês. Vamos pegar o verbo trabalhar. E vamos fazer a conjugação em português primeiro. O verbo trabalhar, ele vai seguir uma conjugação, e todos os outros verbos, eles vão seguir uma conjugação, ou seja, uma variação de acordo com o pronome. E depende, porque cada pronome vai variar o verbo de um jeito. Em português é muito difícil, porque você tem, por exemplo, eu trabalho. Eu tive que tirar o trabalhar e eu tive que alterar ele de acordo com eu. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Gente, o verbo em português ele é absurdo, porque ele vai variar com cada pronome. Em inglês, não existe conjugação verbal a não ser pela terceira pessoa. Sabia disso? Então, é mais ou menos assim. Você pega o verbo, por exemplo, to work. Esse verbo to work, ele está no infinitivo e eu vou precisar agora conjugar ele, linkar ele com o sujeito, certo? Eu vou linkar ele com I. Olha como é que vai ficar. I work. É como se ele não tivesse conjugação. Eu pego o verbo e não preciso fazer nada nele. É como se fosse eu trabalhar. I work. A terceira pessoa, a gente vai pular ela. E agora eu quero mostrar para você as pessoas do plural. We work, you work, they work. É muito louco isso, mas em inglês, gente, inglês é muito mais fácil que português, porque em inglês você não tem conjugação verbal, você não tem alteração do verbo com esses pronomes na primeira pessoa e nas pessoas do plural. Ou seja, simplesmente não existe conjugação verbal. Você vai falar tudo, é como se fosse eu trabalha, você trabalha, vocês trabalham, nós trabalha, eles trabalham, elas trabalham. Não tem conjugação verbal. E eu tô falando usando o verbo work, mas pode ser com qualquer outro verbo. Quer ver um negócio? Pega o verbo dance, to dance, dançar. I dance, we dance, you dance, they dance. O verbo to study. I study, you study, we study, they study. Gente, os verbos não sofrem alteração com essas pessoas. É muito bom isso, porque você não precisa ficar estudando a variação verbal de cada verbo de acordo com o seu sujeito, como em português. Eu trabalho, eu faço, eu vendo, eu durmo. Não, pega o verbo original, coloca com esse pessoal e dá tudo certo. Agora, antes de falar da terceira pessoa, que é onde vai acontecer a conjugação verbal, eu quero te explicar um pouco por que em inglês decidiram fazer conjugação verbal. Por uma questão de que na língua, se você não tem um pouco de dificuldade, um pouco de variação, a língua fica pobre e ela corre o risco de deixar de existir. Uma das justificativas para você criar essas regrinhas, essas coisas chatas em inglês, é exatamente isso. É o fato de você poder deixar a língua um pouco mais forte, um pouco mais elaborada e assim deixar ela um pouco mais comercial, digamos assim. Então esse é o objetivo de você ver o que você vai ver agora, que é conjugação verbal. Essa conjugação verbal, ou seja, a alteração dos verbos, vai acontecer apenas quando você fala dele ou dela. Então se você disser ele trabalha, vai ficar assim, ó, he works. Ela trabalha, she works. Isso, trabalha, nesse caso seria funciona, tá? O verbo work também pode ser o verbo funcionar. E nesse caso aqui, ó, vai ser it works. Ou seja, isso funciona, isso está trabalhando, digamos assim, né? Então, vai ter alteração verbal. Agora, cuidado! Você está vendo um S no final do verbo e para nós dá a impressão de que isso quer dizer que o verbo está no plural. Não está no plural, ok? Existe o substantivo, que tem a forma singular e plural, por exemplo, a palavra chair, chairs, table, tables, book, books. Isso é substantivo.
O verbo ele não tem plural, porque se ele tivesse plural seria no I, you, they, e você já viu que lá não tem plural, né? Ele ficaria como o verbo comum, work, dance. Então esse Szinho que você está vendo no verbo não é de plural, mas sim de conjugação verbal. É uma forma de deixar a língua um pouco mais elaborada. Entendendo isso, entendendo que na terceira pessoa você vai variar os verbos, agora eu quero fazer um outro bloquinho com você, que é como é que a gente varia esses verbos. Como é que eu faço para saber a escrita correta, a pronúncia correta de verbos no inglês? Existe uma regra? Existe. Provavelmente você já viu na escola, mas agora eu quero mostrar para você essas regras e dizer por que essas regras existem. Vamos lá? Eu quero começar falando da regra básica. Basicamente, eles pensaram assim: nós vamos pegar o verbo e a gente vai colocar S. Pronto, eu não quero pensar muito. Eu quero simplesmente acrescentar S aos verbos na terceira pessoa. Tudo bem, pareceu fácil, pareceu razoável, então os verbos todos teriam S. E assim foi. He works, he dances, he... Opa! Perceberam que essa ideia não era boa, porque isso não vai dar certo com todos os verbos. Por exemplo, o verbo pass, que é o verbo passar. Você já entendeu, né? Ele já acaba com S, na verdade ele acaba com 2 S's. Como é que eu vou colocar um S depois disso? Vão ficar 3 S's? Então eles começaram a reparar que essa regrinha básica de só colocar um S depois do verbo ia ser um problema. Eles tiveram que criar uma segunda regra. Eles pensaram assim: para alguns verbos, o S vai dar problema na fala. Pass, pass. Vamos criar uma segunda regra? Vamos criar a regra oficial, que é o S, e vamos dar uma variadinha nessa regra? Vamos colocar um ES, só para a gente poder entender o som. Esse ES, que foi a variação de S, só serve para você poder falar os verbos melhor. Eles perceberam que alguns verbos iam dar problemas. Verbos terminados em SS, por exemplo, não ia dar certo. Esses verbos ficariam com ES. Olha aí o verbo pass. Ele passa, he passes. Agora deu diferença, percebeu? I pass, he passes. Eu passo, no sentido de passar em algum lugar. Ele passa, he passes. Você viu que deu diferença no som? Essa regra funcionou bem. Alguns outros verbos também vão dar problema. Verbos que terminam em SH não vai dar certo. Olha só, o verbo wash, lavar. Se eu botasse um S, ficaria washes, washes. O som fica feio. Eles perceberam que essa terminação também ia dar problema na fala. Assim como pass ia dar problema na fala, verbos terminados em SH como wash também. Então fica washes. I wash, he washes, she washes e por aí vai. Eles perceberam que uma outra terminação também o S ia dar problema, que é o CH. Assistir em inglês é watch. Se eu colocasse o S, ficaria watches, watches, watches. Sons muito parecidos ia dar problema. Então, he watches. Ok. Depois, nós temos o problema do O. Verbos terminados em O tem um probleminha. O O, ele tem essa terminação ou. Olha aí, ó, o verbo go. Se eu colocasse a regra original, eu teria que mudar o som do O para O. Então ficaria he goes. Então o S não vai dar certo. Esse também precisa terminar em S. Ele vai, he goes. Colocando o E, eu forço o Ozinho do go a continuar com o som original. E isso é bom. Goes. Por isso os verbos terminados em O também vão precisar dessa variaçãozinha que é o S. He goes. Depois, eles viram também que algumas outras letrinhas iam dar problemas. Essas são mais incomuns, mas também fazem parte da regra. O X, por exemplo, ele tem o som de x, x. Ou seja, ele termina com som de S. Olha o verbo consertar aí. Fix. Pois é, o X já acaba com som de S. Se eu colocasse um S, ficaria do mesmo jeito. Fix. Então ele também vai entrar na regra. He fixes. Ele conserta. I fix, he fixes. E por último, também muito incomum, bem difícil de achar, mas também faz parte da regra, verbo terminado em Z. Quando você tem um verbo terminado em Z, se você colocar um S depois, fica um som Z com som de S, Z, Z, Z. Então também faz parte dessa segunda regra. Buzz, buzzes, buzzes. É S. Buzz é zunir, fazer barulho. I buzz, he buzzes. Viu? Deu diferença no som, né? Então agora, todas essas 6 terminações, elas fazem sentido em você ter que fazer o S. Eles perceberam que precisavam criar essa outra regra. E aí chegamos num ponto que eles falaram, legal, temos a regra com S e a gente tem as variações ES, né? Agora tá tudo bem. Só que o problema, só essas 2 regrinhas não resolveram tudo. Ainda tinha alguns verbos que tinham problema. Eles descobriram
que os verbos terminados em Y, que antes tinham uma consoante, eles iam ser um problema. Como assim? Vamos pegar aí o verbo study, que é um verbo bastante comum da gente citar nesse caso. O verbo study, se eu colocasse só o S nele, olha o que ia acontecer. Presta atenção nas 3 últimas letras de study. D, Y e o S. Muita consoante junta. O Y geralmente ele não fica em meio de palavras. A gente precisa fazer uma alteração do Y para ele poder deixar de existir quando tem alguma coisa depois dele. Normalmente você não vê Y com letras depois. Normalmente, ok? Existem palavras que o Y ele fica meio que com S depois, como play, por aí vai. Mas quando a gente tem uma consoante antes do Y, aí a gente vai ter que fazer a alteração dele. Assim a gente não vai ter essas 3 consoantes juntas, D, Y, S. Eu vou trocar o Y por I e eu vou acrescentar a regra 2. Então não existe regra 3 não. Essa é a regra 2 ainda. Só que com essa variaçãozinha do Y. I study, e se eu for falar ele, vai ficar he studies. O que eu fiz foi, eu coloquei ES depois de study, e eu só troquei o Y por I. Então é meio que uma segunda regra ainda, tá? Isso acontece com os verbos terminados em Y e antes tem uma vogal. Agora há pouco eu citei o verbo play. Nesse caso o verbo play vai ficar normal. Antes tem uma vogal, a gente não vai ter muitas consoantes juntas nesse caso, vão ser só 2, né? O verbo play faz parte da regra original, de S, assim como work ou dance. He plays, ele joga, ele brinca. E agora vem um problema que eles descobriram depois de ter resolvido tudo. Eles falaram, pronto, todos os verbos em inglês estão contemplados nessas regras. Ou o verbo bota só S, se ele não terminar em SS, SH, CH, O, X e Z. Ou então, o verbo vai ter ES, nesses casos que eu acabei de citar. Ou então, se o verbo termina em Y e antes tem uma consoante, como study, he studies, ou try, o verbo tentar, tries, ele tenta, he tries, a gente faz a alteração do Y e bota ES. Tudo bem, maravilha. Encerrou-se então a questão. Então, de todos os verbos, eles viram que todos estavam contemplados, todos estavam dentro de uma dessas regras que você acabou de ver. Mas aí mais um problema surgiu. Eles não queriam fazer tanta regra como você está vendo, sabe? Mas eles perceberam que fazer uma regra meio que simples acabava gerando problema. Como os problemas que você viu de SS, SH, o Y. Então eles perceberam que só botar S depois do verbo não ia ser suficiente. E essas alterações precisaram ser feitas. E aí entra uma questão. O vilão dessa história, de todos os verbos que existem, todos os verbos de ação, né, ou de não ação, vocês lembram, né? Ação, work, ou não ação, love, like. Mas assim, de todos esses verbos, que não é o verbo be, os outros, um verbo deu problema. O verbo have. O verbo have, eles tentaram de todo jeito achar uma solução para ele e não conseguiram. O motivo é o seguinte. O verbo have, ele, se você parar para pensar, se você colocar o S depois de have, olha como é que você vai gerar um problema aí. Ele termina em E, mas o E não tem som. Se você colocar um S, você vai ter que dar som para esse E. Como assim? Have, acaba com som de V, mas tem E. Botei um Szinho, a regra original. Have S, não deu certo. Vamos fazer a regra 2? Regra 2 é botar ES, mas ele já acaba com E. Se eu colocasse outro E, iam ficar 2 Es e depois o S, então ficaria havees. Também não deu certo. Eles falaram, cara, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa achar uma solução para esse problema. O verbo have está dando problema demais. E aí eles falaram, vamos tirar o E de have. Ele não tem som. E aí ficou haves, na regra original. Não, então vamos colocar o ES. Voltaram para o mesmo problema. O have voltou até E. Have as. O que eles resolveram fazer então? Eles pegaram o verbo have, amputaram metade dele, tiraram o V e o E, e aí eles simplesmente colocaram a regra original, que era aquilo que eles queriam fazer desde o início com todos os verbos. Portanto, o verbo have, na terceira pessoa do singular, é has. O som fica bonito, o som fica ok, fica legal. Então, quando eu digo eu tenho em inglês, eu vou dizer I have. O verbo não tem conjugação. Agora, se eu for falar ele tem, he has, não é? Por exemplo, o Sanches está aqui agora com o celular dele aqui, ó, chique. Deixa eu ver aqui, Sanches, esse celular aqui. Ó, esse celular aqui é um celular chique, não vou poder mostrar a marca, né? Mas está aqui o celular dele, ó, mostrando rapidamente. Então, ele tem um celular. He has a phone. Por que eu estou falando he has? Porque eu estou falando do Sanches. Tem que conjugar o verbo. Uma coisa é eu dizer I have. Esse aqui é o meu, mostrando rapidamente também. I have a phone. Outra coisa é ele tem. Aí agora é he has. É o único caso em que você conjuga terceira pessoa, certo? Então, tá aqui. Inclusive já tá arranhado, já tem que comprar outro, hein, Sanches? Que vergonha. Mas aí, você vai ter então he has
porque estamos conjugando o verbo. Tudo bem? Bom, você entendeu algo importantíssimo. Os verbos, então, basicamente, eles têm a regra S. Alguns casos, 6, não vai dar certo botar a regra original, a gente tem que fazer uma alteração. Existe um outro caso em que botar ES não vai ajudar, então você vai colocar sim o ES, mas antes você vai fazer uma alteraçãozinha no Y, transformando ele em I, quando esse Y tiver uma consoante antes, como study, try. Nem todos os verbos vão dar certo com essas regras que você viu, portanto, vou chamar de exceção. Você vai ter a exceção que é o verbo have, onde você vai ter que tirar metade do verbo e aí você coloca o S, que é o original. Has. I have, he has. Tudo bem? Então, você viu essa dica e agora eu quero fazer uma alteraçãozinha de negativo e interrogativo, porque a gente fez isso na aula 2. A gente viu a negação e interrogação, não é isso? Então eu quero mostrar para você o seguinte. Em inglês, existe o verbo principal da frase, mas também existe uma coisa chamada verbo auxiliar. O verbo auxiliar, ele é um espírito, ele não tem tradução, ele só está ali para ajudar a frase. O verbo auxiliar, ele carrega o código genético do verbo principal. Ou seja, se o verbo principal ele conjuga, o verbo auxiliar também conjuga. E é isso que você vai ver agora. Uma coisa é eu dizer assim, you work, you do not work. O not não pode ficar sozinho, eu preciso do do, certo? O do not work, tá aí então. Do you work? O auxiliar do passou para frente. Maravilha. Você já viu isso na aula 2. Agora eu quero trocar o sujeito. E agora o sujeito vai ser he works. Percebeu que o verbo variou? He works. Quem que está escondido nessa frase? O auxiliar do. Lembra que a gente fez um zoom naquela aula, né? Então na afirmação o auxiliar ele não é chamado, ele não é importante porque ele não tem quem ajudar. Agora eu vou fazer a negação. He do not works. Agora a gente tem um problema nessa frase. O verbo está variado, tá certo, tá ok, a gente fez a conjugação do verbo work. Só que quando o auxiliar aparece, ele serve para quê? Ele é tipo um estagiário, ele serve para fazer tudo naquela frase. Então, nesse caso, a variação verbal não pode mais ficar no verbo principal. Eu vou ter que tirar o S do works, porque agora eu vou jogar a variação pro auxiliar. Vamos pensar no auxiliar um pouquinho? Do, ele é um verbo, assim como o verbo principal, ele é um verbo também, e ele termina em quê? Em O. Lembra da regra? SS, SH, CH, O. Então o verbo do, ele faz parte da segunda galera. A galera que recebe é S. E assim você tem o does. Eu acho que você já viu isso antes. Então ele trabalha, he works. E o verbo do está escondido. Então a variação vai precisar continuar no verbo. Peraí, professor, eu não posso colocar a variação nos dois, não? Eu não posso variar os dois verbos? Não. A variação só acontece uma vez por frase, tá certo? Por isso, quando o auxiliar aparece, ele é o estagiário que faz tudo. O verbo principal pode descansar, quem vai trabalhar é o do. E aí você tem a variação para does. E na interrogação? Para isso, eu quero voltar a frase para o original dela. Olha aí, ó. He works. Agora, o do vai pular para frente do he. E agora, do he works? Essa frase não está certa. Eu vou ter que tirar a variação do work. E agora eu vou colocar a variação onde? No auxiliar. Does he work? Essa é a forma correta de dizer ele trabalha? Does he work? Ele não trabalha. He does not work. Ele trabalha. He works. Eu estou chegando no final do vídeo e eu quero mostrar para você o seguinte. Os verbos principais da frase, eles só são variados na afirmação. É o único caso em que o do está omitido. Então o verbo principal vai ter que fazer essa variação. Agora, o legal é que na interrogação e na negação, o verbo principal também não varia. A variação fica por conta do do. Eu já vi gente falando o seguinte, tem os auxiliares, é o do e o does. Não, não existe do e does. O que existe é do. Ou é o do sozinho, ou é o do com uma variação, que é o ES depois dele. Então não existem dois auxiliares, só existe um, o auxiliar do. Imagina o seguinte, work, e aí existe o verbo works. Não, é só work, com a variação ou sem. Dances ou dance, são dois verbos? Não, é um verbo só, com a conjugação S ou sem. É importante você entender isso. Não existe dois auxiliares, apenas um. Ele pode estar variado, does, ou sem a variação, do. E continua sendo o mesmo cara. Para finalizar, eu quero falar para você sobre contração. Na aula 2 a gente falou que existe contração do do com not, fica don't, não é verdade? Aqui também a gente vai ter contração. Você vai fazer a mesma coisa, transformar o O de not em um tracinho, um apóstrofe. He does not work, he doesn't work. Com esse sonzinho de Z mesmo, doesn't. He doesn't work, he doesn't study, he doesn't go
Olha aí, ó, os verbos estão todos no original. A variação está por conta do auxiliar do. Na interrogação, tem contração também? Não. Na interrogação, como você viu na aula 2, um encurtamento, uma contração não faria sentido, deixaria o som feio. Vai ficar does he work, does he dance, does he go, e por aí vai. Essa é a aula número 3, e para mim a mais importante, que fecha um conteúdo chamado Present Simple, que são frases que falam do seu dia a dia. Então agora você já sabe como falar frases na primeira pessoa, I work, na segunda pessoa, you work, we work, they work, mas principalmente a coisa mais difícil do presente simples, que é falar frases na terceira pessoa. Por exemplo, dizer ele trabalha, he works, ou ele dança, he dances, ela estuda, she studies, ele tem, he has. A exceção, né? Essas são as frases mais complicadas. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E a gente falou então sobre o verbo to be na aula 1. Na aula 2 a gente falou um pouco mais sobre verbos de ação e não ação e como eles se comportam na afirmação, negação e interrogação. E hoje, na aula 3, a gente falou sobre o único momento em que verbos são conjugados, onde eles têm alterações. Apesar dessa alteração ser diferente do português, ela é muito mais simples, porque a gente não faz uma conjugação por pronome, e sim no bloquinho da terceira pessoa. Legal, né? Olha, eu tenho uma coisa muito legal para você na aula 4. Nessa aula, nós vamos ver um pouco mais sobre esse assunto, revisando todos esses assuntos, só que com música. Eu vou trazer músicas famosas do passado, mais atuais, e eu vou mostrar para você tanto o verbo to be, quanto esses outros verbos, conjugados ou não, para você ter uma oportunidade de entender um pouco melhor eles na prática, tá certo? Espero você, thank you very much, and see you next class. Bye bye.